Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Segunda Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo de número 21. Enquanto você acha o texto, a referência, eu quero agradecer aqui o meu pastor Éder. Ele é meu pastor também, é meu amigo, é um pai, é uma pessoa que sempre quando estou precisando, eu ligo e ele me ajuda. Glória a Deus por isso. Segunda Samuel, capítulo de número 21. Quantos achou o texto da Bíblia Sagrada? Levante a Bíblia acima, por gentileza. Eu quero fazer uma declaração aqui. Aqui está a vitória da igreja. Palavra de Deus. O texto nos diz: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E dissera o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fossemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, dos seus filhos se nos dê 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu vos darei. Pode assentar. Me dá só 1 minuto da sua atenção, por gentileza. O capítulo 21, que eu acabei de fazer a leitura, vai nos trazer um cenário com peças empolgantes. Por quê? Porque dentro desse cenário vai nos trazer um personagem que eu e você conhece muito bem: Davi. Nesse texto, a Bíblia vai dizer que Davi era rei sobre toda Israel. E ouça aqui, nós sabemos que para Davi chegar ao trono não foi muito fácil. Por quê? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Samuel sai de sua casa, parte para uma missão que Deus o mandou. Ele vai para a casa de um homem chamado Jessé, e o Senhor diz a Samuel que dentre os filhos desse homem chamado Jessé, Deus o escolheu para colocar no trono, para reger toda Israel como rei. Ora, Israel não precisava de um rei, porque o rei já estava sentado no trono, Saul. Mas Deus não queria Saul.
Deus queria outro rei. Quando Samuel, ele parte para a casa de Jessé, que chega lá, o Senhor confirma no coração de Samuel, um dos filhos de Jessé, por nome Davi. O ato simbólico e profético era feito. E naquele dia foi realizado. Davi se ajoelhou, os seus irmãos em volta e seu pai e sua mãe. Samuel pegou um chifre de azeite, ungiu Davi como rei. Daquele dia em diante, a vida de Davi tomou um destino diferente. Ele começou a portar uma promessa de Deus, de não ser apenas filho de Jessé, de não ser apenas irmão de Abinadab, de apenas não ser um qualquer judeu em Judá, mas que chegaria ao trono para ser rei um dia. Na visão de Davi, na visão de Abinadab, de Eliabe, de Jessé seu pai, Davi no outro dia sentaria-se no trono com cedro na mão. A história foi diferente, o cenário foi contrário, porque Davi no outro dia não estava sentado no trono. Davi não estava com cedro na mão, mandando na economia de Israel, mandando na agricultura de Israel. Davi não, Davi estava na casa do seu pai e continuava ainda regendo ovelhas, animais, lá no campo. O Deus que falou com Davi, que ungiu, que fez ele portador dessa promessa, no outro dia não aconteceu nada. 15 anos depois, 15 anos depois, Saul se suicida. Ouça aqui, 2 Samuel capítulo 2, os anciões vendo que Saul se suicidou, enterra Saul. E os anciões correm a Davi e diz: Davi, Davi, seja rei sobre nós. Davi falou: você quer que eu seja rei sobre vós? Eles falaram: sim, Davi. Davi vai ser rei, mas pregador, Davi vai ser rei sobre toda Israel? Não! Por quê? 2 Samuel capítulo 2, vai dizer que os anciões chegou a Davi e disse: seja rei sobre nós, apenas sobre toda Judá. Judá só era uma pequena parte de Israel. Israel era feito de 12 partes, e Davi só estava cuidando de uma parte. Espera aí, que Deus é esse que fala comigo? Eu espero 15 anos para essa promessa cumprir. E quando essa promessa está em ordem de cumprimento, se cumpre pela metade. Davi olhou para a promessa, lembrou 15 anos atrás, ele ajoelhado no meio dos irmãos, e Deus falando que ele seria rei. Mas a promessa parece que estava cumprindo gradativamente. A peça estava sendo arrastada da promessa para cumprir aquele império na vida daquele moço aos poucos. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 5 que 7 anos e 6 meses, grava isso, 7 anos e 6 meses depois dos 15 anos que ele passou de prova, de perseguição, de risco de morte,
que sua vida quase caía na mão de Saul para ser morto. 15 anos depois, ainda passou 7 anos e 6 meses. E aí a Bíblia vai dizer que os anciões de toda Israel correm até Davi e diz: Davi, Davi, não seja rei sobre Judá, Davi, seja rei sobre toda Israel. A promessa se cumpre quase 22 anos na vida de Davi. Sabe o que é que eu acho interessante aqui? Que no capítulo que nós lemos, Davi estava realizado depois de 22 anos. E para Deus cumprir, essa é a palavra do pregador, teve que ser gradativo. Teve que esperar o tempo. Teve que esperar vir aos pouquinhos. Porque Deus falou com você. E você está vendo que as coisas estão se cumprindo aos poucos na tua vida. Porque Deus falou contigo já tem tempo. E você não está vendo Deus cumprir. A impressão é que Deus no outro dia ia cumprir. Mas não cumpriu. Já tem muito tempo que você não vê isso em ação. À tua vista. Mas você vê as bênçãos vindo gradativa. As peças vindo aos poucos. Você vê as coisas acontecendo na tua vida, na órbita da natural, aos poucos. É um pouco de bênção hoje. É um pouco de vitória amanhã. É um pouco de realização depois. E você não entende porque Deus, Ele não cumpre tudo de uma vez. Oh, glória! Daquilo que falou para você. Você está vivendo o gradativo de Deus. É um pouco de oportunidade hoje. É um pouco de oportunidade amanhã. É Deus abrindo uma portinha hoje. Uma portinha amanhã. E você pergunta: Deus, por que para mim tudo é pouco? E para fulano é muito? Tebarácia. Dá uma confusão na tua mente, de você saber por que Deus para mim tudo é pouco. Por quê? Porque se Deus te dá tudo do que Ele falou, vai desviar você. Se Deus te colocar e me colocar onde Ele quer, me dá e lhe dá o que Ele nos prometeu de uma vez, de um dia para a noite, da lua para o sol, nós vamos se corromper com os aplausos, porque é muito grande o que Deus falou. Nós vamos se corromper com a fama, nós vamos se corromper com coisas pequenas que Deus vai colocar ao nosso dispor. Aí Deus, por ser infinitamente sábio, Ele está nos dando gradativamente a bênção. Você não está entendendo isso? O que Deus está fazendo, não é que Deus está te maltratando, é que Ele gradativamente está armando o império, gradativamente está armando o cenário da vitória. Só não vai te dar tudo para você não se corromper, só não vai te dar tudo para não acabar com a tua vida, mas para te preservar. Ele vai trazer um pouco hoje, um pouco amanhã. Quem é que pega aqui? Isso me faz lembrar de Gênesis capítulo 37. O filho de Jacó, por nome José, 17 anos de idade, ouça aqui, teve um sonho. O sonho era profético, que se cumpriria no futuro. Ele contou para o pai, contou para a mãe e para os irmãos. Parece que o cenário
está se repetindo em episódios diferentes, em eras diferentes, porque também foi na mesa. Como na mesa ali próximo, Davi foi ungido. O problema que de 17 anos, José só viu o cumprimento do sonho com 30 anos de idade. 13 anos depois, José viu o sonho se tornar em realidade. Por que, pregador? Porque o sonho de Deus não era para o José de 17 anos, era para o José de 30. O ato simbólico de Davi ajoelhar e o azeite cair, referindo que ele sentaria ao trono, não era para o Davi daquele tempo, era o Davi que depois de 30 anos, já maduro, mais sábio, mais humano, mais sério, que iria portar a promessa. O que isso quer dizer? Que o que Deus te falou, talvez não seja para você agora, é para você daqui a 10 anos, é para você daqui a 15 anos, é para você daqui a 30 anos, e enquanto Deus, Ele, durante esse tempo, até chegar o teu dia, Deus vai preparar você. Na verdade, não é nós que temos que, não é a bênção que tem que ser preparada. É nós que temos que ser preparados para a bênção. Tem gente batendo cabeça, achando que Deus não deu porque Deus é ruim, porque está demorando porque Deus não vai fazer, mas se ele não entende que se for essa bênção para ele agora, para ela agora, vai se corromper, não tem maturidade, não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não vai dar certo. Então fica quieto, espera o tempo, porque no tempo de Deus tudo vem, tudo chega, tudo dá certo. Quem está comigo nessa palavra? Tira a máscara, né? Vinte e 22 anos depois, Davi está no trono. Abaixo de quê? De esperar. E em meio à espera, Saul no encalço. Passar fome em caverna. Ser perseguido. Passar risco de vida. E ouça aqui. Eu tenho uma notícia que não vai ser muito boa. Enquanto você espera, Saul está no teu encalço. Enquanto você espera, vai ter uma grande revolução no teu cenário. Grandes perseguidores se levantarão. Problemas difíceis você enfrentará. Mas pregador, é maldição? Não, é apenas desafios para te preparar para o trono que Deus vai te colocar. Os 22 anos corrido passou. Deus já tinha cumprido na vida de Davi. Davi está no trono. No capítulo que nós lemos. Davi está vivendo os dias de holofortes da vida dele. Davi está vivendo um tempo de brilho. Um tempo de muitos aplausos. De muita fama. Mas o interessante que Davi não se corrompeu com a fama. Davi não se corrompeu com os aplausos do império. Por quê? Porque estava preparado.
É só esperar que Deus está te preparando. Quem sabe, oh glória, quem sabe alguém está me ouvindo aqui. Essa palavra é para alguém que está aqui nesse cenário, que Deus está falando contigo. Só é esperar, que enquanto tu espera, eu te preparo e depois te dou. Porque o que eu tenho para te dar, já está pronto há muito tempo. Uramacaia. Quando Davi senta ao trono, o que é que eu espero? Esperei 22 anos. Deus me honrou. Estou vivendo o melhor momento da minha história. O que é que eu espero? Que tudo vá bem. Que tudo dê certo. Afinal, foi Deus que me falou. O problema que no capítulo que nós lemos, quando Davi sentou ao trono, a Bíblia vai dizer que o céu cerrou. Nunca mais choveu no território de Israel. O céu entra em um colapso. Uma placa de bronze é colocado e não chove mais. Quem sabe você vinha falar, mas chover? Tem nada não. Eu não estou falando de chuva de uma semana que parou. Eu estou falando que 3 anos, quando Davi estava no trono, parou de chover. Quem sabe isso não te assuste? Mas deixa eu trazer aqui as peças miuçado. Eu estou falando não é de homens dos homens de agora. Eu estou falando de homens camponeses. Eu estou falando de homens do campo. Homens que dependiam de plantar e o quê? Homens que dependiam da agricultura. Que vendia para ganhar. Famílias de judeus e judias que era sustentado pela agricultura. Toda a economia daquela época era dada pela agricultura. Porque não eram homens de hoje, deste século, não era homens daquela época, camponeses, que dependia da terra para poder ganhar, lucrar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Quando o texto está dizendo que Davi sentou no trono, Deus cumpriu a promessa, mas 3 anos, quando ele sentou, 3 anos, parou de chover. Está dizendo, a economia de Israel foi para o vermelho. Família de judeus estão passando fome. O comércio não está indo muito bem em Israel. Só foi Davi sentar no trono. Só foi Davi reger Israel. Israel entrou em colapso financeiro, colapso comercial. Como é que Deus me faz a promessa? Eu espero pela promessa. Deus cumpre a promessa, mas no seu cumprimento, o início dela é de crise. Primeiro ano se passou. Segundo ano se passou. Terceiro ano, as famílias de judeus estavam diante do trono falando, Davi, tem coisa errada, Davi. Tem coisa errada. Não é possível. Você sentou no trono e está o céu de bronze, Davi. Dá para entender? Davi foi se consultar ao Senhor. Ouça aqui. Davi ajoelha e vai ter uma conversa com Deus. Na conversa com Deus, Davi vai perguntar ao Deus, foi o Senhor ou não foi o Senhor que me colocou? Afinal, quem foi que me ungiu há 22 anos atrás? Quem foi? Foi o Senhor ou não foi? Deus falou, foi eu, Davi. Foi eu que falei. Foi eu que te fiz passar pela capacitação.
Foi eu que cumpri. Mas o problema, Davi, que desde quando você sentou no trono, eu estava esperando você para uma conversa. Eu estava esperando você para um diálogo, Davi. Ele, Senhor, não entendo. Quando eu sentei, o céu ficou de bronze. Pois é, Davi. Se você percebeu, por que não veio falar comigo? Esperou 3 anos de sofrimento. E olha para cá, tem gente sofrendo porque quer. Tem gente passando apuros porque quer. Tem gente passando por colapso porque quer. Davi, desde o primeiro ano, era para chegar e conversar com Deus. Esperou quantos anos? Aí Davi falou, Deus, e o que é então? Davi, eu cerrei o céu quando você sentou no trono. Não foi por causa de você, e nem por causa da tua casa. Foi por causa do antigo rei chamado Saul. Porque ele matou gente que eu não queria que matasse. Matou os gibeonitas. E só para você entender aqui, que eu não quero nem perdurar e nem te confundir. Josué capítulo 9 vai dizer que os gibeonitas, quando Israel entrou para tomar posse da terra, estava na terra. Os gibeonitas, Israel fez aliança com os gibeonitas. E Deus diz através dessa aliança, enquanto houver vida em Israel, ninguém toque nenhum fio de cabelo desse povo chamado gibeonitas. Nenhum israelita toque. O povo estava debaixo de aliança e de cuidado. Saul, quando estava no trono, achou que era bom demais. Foi lá e matou mais de milhares de gibeonitas. Aí Deus falou com Davi, Davi, tem coisa errada. Tem. Saul deixou o reino todo desorganizado. Tem coisa errada no reino. O que isso quer dizer, pregador? Que se Davi chegasse no primeiro mês para falar com Deus, tinha solucionado. E essa é uma palavra para nós que estamos aqui. Tem crises que tem que ser orada, tem que ser invocada ao Senhor, para saber o que é daquela crise. Porque nesse caso, foi peças fora do reino, peças fora do lugar no reino. Quem sabe, isso está de bronze, esse céu está de bronze, porque tem peça errada que Deus quer que você conserte. Eu vou repetir aqui. Porque as peças estavam fora do lugar, o céu estava de bronze. Ouça aqui, nem toda aprovação é didática. Nem toda aprovação é Deus me ensinando e te ensinando. Talvez essa aprovação seja um sinal vermelho dizendo tem peça fora do lugar, tem algo errado no reino, precisa colocar no lugar as peças para que a chuva desça sobre o terreno. Davi provou, e Davi não sabia por que, pregador? Porque não ajoelhou para orar a Deus. Ei, eu tenho uma palavra para alguém que está aqui. Quem sabe essa prova só vai passar quando você ir ter um devocional com Deus, para Deus falar o porquê dessa prova, porquê dessa porta fechada, porquê essa janela fechou, porque o céu não está mais derramando água. Quem está entendendo essa palavra? É Deus que vai falar. Davi entendeu. Agora outro caso interessante. Quando Davi estava conversando com Deus, ouça aqui. Deus falou com ele, Davi, o erro não é teu. O erro é de quem? De Saul. Espera aí. Se Deus está cumprindo a promessa e o erro foi de outra pessoa, não foi meu nem da minha casa, porque Deus está travando o céu?
Pregador, o erro não é meu. O erro é de Saul. Mas mesmo assim, Deus está fechando a porta? Tá. Por quê? Porque apesar do erro ser de Saul e da casa de Saul, Deus cumpriu a promessa, te colocou no lugar. Não, ó, glória a Deus, não foi você que fez, mas Deus te colocou para organizar as peças, organizar o cenário. Ouça essa palavra aqui, aquele departamento está um horror, Deus te colocou lá, não foi você que botou de cabeça para baixo aquele lugar, mas Deus te colocou lá para organizar aquele cenário, colocar gente na linha, colocar aquelas peças no lugar. Aquela casa que Deus te colocou, está um horror, está difícil, tudo desorganizado, o céu está cerrado, nada vai para frente, aquela empresa só Deus e a graça dele naquele lugar, você não entende, está tudo avacalhado, está tudo de perna para alto, e você está perguntando, Deus, mas não foi eu, e Deus está falando contigo, não foi você, não foi ninguém da tua família, mas eu te coloquei naquele lugar para organizar, para colocar coisas na linha, para colocar as coisas no lugar. Quem pega essa palavra aqui? Deixa eu ver se eu entendi. Saul fez, Deus estava fechando, porque quem Deus colocou depois, não estava organizando o que estava pendente. Levante a mão, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus aqui, levanta a mão direita. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade, para quê, pregador? Para você exercer naquele lugar. As coisas vão entrar na linha naquele lugar sim, através de você. A pessoa que Deus vai usar é você. Gente vai entrar no lugar. Organização de horário, pessoa, cenário, lugares. Vai entrar. Uramacaia. Bom, se Deus cerrou o céu por causa que Davi estava lá e não estava resolvendo, tinha gente que dependia de Davi para poder sobreviver. Dependia de Davi organizar o cenário para que o povo fosse abençoado através de Davi. Tem gente que está sendo abençoado por causa da bênção de Deus na tua vida. Eu vou repetir. O lugar onde Deus te colocou e a autoridade que Deus te deu naquele lugar, está sendo bênção para muita gente ali. Tem gente sendo abençoado, tem família sendo abençoada, tem gente sendo mantida, só por causa que Deus está te mantendo nesse lugar, nessa posição. Ebarácia, eu senti uma presença aqui de Deus. Levante a mão aqui que eu vou profetizar. Você não sai enquanto Deus não te tira. Ninguém te tira porque Deus te colocou. Essa autoridade que Deus te deu é para ser exercida lá. Bom, o pastor disse que até meia-noite está bom. Ouça aqui. Bom, Saul tinha o quê? Saul tinha o quê? Eu vou jogar a pesca, né? Para não ficar com vergonha. Morrido. Davi tinha o quê? Davi morreu. Já estava sepultado. Davi estava no trono e Deus dizendo: organiza, porque vai vir uma nova era. Ouça aqui. Para que Deus te colocou naquele lugar para organizar? Vai vir uma nova era naquele lugar. Vai vir um novo tempo naquele lugar. Vai vir uma nova história naquele lugar através de você. Ninguém vai conhecer aquele departamento. Ninguém vai conhecer aquela casa. Ninguém vai conhecer aquele lugar. Vai entrar e vai dizer: mas o que foi que aconteceu aqui? Mas como é que está tão diferente aqui? Rapaz, o negócio está organizado, está diferente. Está
tudo diferente. Eu lembro quando Davi estava no trono lá na frente, e a rainha de Batseba, ela chega lá, e a rainha de Sabá, ela chega lá e olha, mas que organização, Davi. Até o jeito das talheres organizado, os moços chegam para servir na organização. Ele conseguiu organizar o reino. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus vai te usar para deixar tão diferente aquele lugar, que vai ter gente de longe que vai chegar e falar, mas que diferença é essa? Eu não sei se você está entendendo entre linhas aqui. Eu não sei se você está entendendo pelas entrelinhas dessa palavra. Eu vou tentar esmiuçar aqui. Eu vou tentar esmiuçar aqui aquele departamento. Eu vou repetir esse negócio aqui. Aquele departamento vai mudar por causa de você. Aquela casa vai mudar por causa de você. Aquele comércio vai mudar por causa de você. Aquela pessoa vai mudar por causa de você. Não olha a pataquada não, viu? Que hoje eu fiz uma pataquada de roupa. Até falei, vou botar aqui vou botar o paletó aqui para esconder essa pataquada. Quando minha esposa vê, ela reclama, né? Mas hoje ela não viu a pataquada. Roxo, vinho e lá vai. Bom, está organizado o reino. Aí Davi vai falar, Deus, como é que faz para liquidar? Como é que faz para voltar ao normal? Deus fala com Davi. É fácil, Davi. Davi se põe diante de Deus e fala, Deus, perdoa toda Israel, Deus. Senhor, perdoa toda Israel. Deus falou, nananina não. Espera aí, Davi. Quer dizer que Israel fere os gibeonitas? Um povo que eu estava cuidando, que tinha aliança comigo, e você vem pedir perdão a mim? Espera aí. Fere o próximo e o perdão é para Deus e acabou? Não. Davi muda a conversa e diz, não, Deus, então faz o seguinte, eu vou levar ouro e prata. Deus falou, nananina não. Ouro e prata não serve. E o que é que serve, Deus? Deus falou com Davi, o que serve, você ir até o gibeonita, porque eu te coloquei, eita Jesus, desceu um rolo do céu aqui agora. Eu te coloquei, Davi, para solucionar problema com pessoas. Você vai de encontro aos gibeonitas, vai a cara limpa, diz que tu é o novo rei, e tu diz que queres o perdão deles, e espera para ver o que é que eles vão pedir em favor desse perdão. O que é que eu entendo aqui? Que tem gente ferindo o próximo e pedindo perdão a Deus. É bom, né? Tem gente machucando outra pessoa e pedindo perdão a Deus, e o perdão não vai funcionar. O que funciona é tede a tede com os gibeonitas, é tede a tede com os gibeonitas, é perdão de lá e de cá e organizar. Aí vamos mudar o cenário. Aí ele diz, não, Deus, perdão não, deixa eu dar prata e ouro. Que vai doer em mim também. Tem gente machucando outros e dando ouro e prata presentes para tentar apagar os machucões. Presente não vai comprar tua esposa. Lá vai. Presente não vai comprar teu esposo. Presente não vai comprar teu irmão. Machucou, o que vale é o perdão, não é o presente. Eu lembro quando Jacó estava lá no vale de Jaboque, ele pega 3 servos, dá presente e fala, vai na frente. Pede a Saul, pede a Esaú para poder nos perdoar. Dando presente. Problema que presente não compra perdão.
presente não é metiolate, quem é década de 90 aqui sabe, para poder cobrir machucão, o que cobre machucões na alma, o que cobre ferida na alma, o que sara ferida na alma, não é ouro nem prata, não é presente, não é pedir perdão a Deus só, é tede a tede pedindo perdão, é tede a tede dizendo me perdoa, vamos voltar à aliança, vamos reatar. Isso vale para mim também, né? É hora de ligar para o pai e dizer: eu quero voltar a falar contigo. É hora de voltar a falar com aquele irmão que já faz tempo que você não fala. É hora de ligar para aquela pessoa da tua família e dizer: eu quero voltar à aliança contigo. Eu quero voltar à comunhão. Eu quero te pedir perdão. Eu quero voltar a falar contigo de novo. Vamos terminar? Vamos terminar. Davi se propõe a fazer. Rapaz, um rolo de Deus aqui. Ouça aqui para você entender essa palavra. Deus te colocou naquele lugar para resolver problema com gentes, com pessoas grandes. Que por causa que está essa falta de aliança, aquele lugar não vai para frente. E Deus te colocou lá para reatar a comunhão de volta. Davi vai a eles e diz: nos perdoa. Eles falam: eu perdoo. Mas portanto, o homem que feriu a nossa casa foi Saul. Me dá 7 filhos da casa dele. Ouça aqui. 7 filhos. Rapaz, Davi olha para eles e fala: tudo bem. Eu te dou 7 homens da casa de Saul. Dou. Então, a partir de hoje, a aliança volta. A Bíblia vai dizer que daquele dia, Davi desce para Israel, pega 7 homens da casa de Saul e entrega na mão dos gibeonitas. Para quê? Depois você lê mais à frente, para ser enforcado na terra de Saul, que era Gibeá de Saul. O que eu acho interessante aqui, que todo mundo me ouvindo aqui? Todo mundo me ouvindo? Um dia, a casa dos gibeonitas estava chorando. Pastor Éder, um dia a casa dos gibeonitas estava em lágrimas, porque Saul matou gente que tinha família lá, tinha luto lá nos gibeonitas, na casa deles. A roda girou. O tempo passou. O tempo passa. O tempo passa. E passou! E agora não é a casa do gibeonita mais chorando. Era a casa de Saul chorando por causa de 7 filhos. O que é que você está querendo falar, pregador? O que o Espírito de Deus ministra no meu coração. Que tem gente batendo e esquecendo que a vida é uma roda gigante. Ela roda. E quem bateu apanha também. Tem gente ferindo, esquecendo que um dia vai ser ferido. Tem gente machucando outra gente, esquecendo que vai ser machucado lá na frente também. A vida é uma roda gigante. A vida é um terreno a ser semeado. E enquanto eu semeio, o tempo vai fazendo frutificar esse terreno. Tem gente que está apanhando hoje, não é porque é provação, é porque bateu lá atrás. Tem gente sendo machucado hoje, não é porque é provação, é porque machucou gente lá atrás também. A vida é uma roda gigante, ouça aqui, enquanto você planta aquilo que é bom, Deus vai abençoando a tua trajetória. Aleluia, aleluia! Eu vou finalizar. 7 filhos da casa de Saul. Aqui é interessante, eu queria chegar aqui.
uma moça surge no cenário, uma das maiores personagens do capítulo 21, chamada Rispa. Quem sabe você não conheça sobre essa moça. Essa moça era concubina de Saul. Saul morreu, ela ficou triste, mas estava pagando pelo ato do seu falecido esposo. Ou a minha atitude pode ferir alguém que está alienado a mim também. Você não acha que a tua atitude pode machucar gente que tem alienação sentimental contigo também? Tem coisas que nós fazemos, se não medirmos o que estamos fazendo, não é só eu que vou sofrer consequência. O filho sofre, a mulher sofre, o amigo sofre, alguém mais próximo sofre. Fala a Deus. Apanha. Tem gente sofrendo, não é porque fez atitude mal, é porque está sofrendo pela atitude de outra pessoa que ela está alienada. Comportamento de gente que fez errado, atitude de gente errada, direção errada, precipitação. Não é só você que sofre, alguém em sua volta vai sofrer também. Orabaxaramagás. Quem sente a presença de Deus aqui? Oh. Rispa, ouça aqui, estou finalizando. É o último, vou até fechar a Bíblia aqui, para não falar demais. Rispa surge como essa personagem que é um enigma para muita gente. Mulher do falecido Saul, já tinha filho com ele, 2 filhos, e pegam os 2 filhos dela e os 5 filhos, os 5 filhos que era da irmã de Mical, chamado Merabe. Então, olha aqui, 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa. Foi levado para ser enforcado numa cidade chamada Gibeá. Chega em Gibeá, Davi entrega para os gibeonitas prepara 7 forcas, vai colocando já o laço sobre o pescoço. Davi olha para um dos 7 que estava lá. Meu Deus! E Davi olha de longe. Não pode. Por quê, pregador? Porque alguém que estava para ser enforcado ali, Davi conhecia o pai dele. E conhecia muito bem o pai dele. O pai dele era Jonatas. E o nome dele que estava para ser enforcado era Mefibosete. Davi corre ao gibeonita e falou: por gentileza, eu te ofereço outro homem da casa de Saul, mas não mate este, porque este eu conheci o pai dele, tinha feito uma aliança com o pai dele, dizendo que eu protegeria toda a casa dele, de Jonatas. Por favor, tira ele da forca. Naquele dia, o gibeonita tira Mefibosete, que já era aleijado, tirou ele e escapou do val da morte. Pergunta para mim, por quê, pregador? Por causa que Davi tinha aliança com alguém. Vai machucar eu, viu? Só eu, né? Ninguém mais vai ser machucado aqui, só eu. Davi tinha aliança com Jonatas, por causa da aliança que ele tinha, que ele disse: olha, se eu morrer primeiro, você cuida da minha família. E se você morrer primeiro, eu cuido da tua família. Agora alguém da família dele estava para morrer. E Deus tirou do val da morte, por causa da aliança de Davi com Jonatas. Tem gente da tua família que vai ser livre só por causa da tua aliança com alguém. Só porque alguém que você teve uma aliança, teve uma amizade, vai ser livre, vai ser abençoado.
Tem gente que vai receber bênção por causa da tua aliança com alguém. Tem gente que vai ser honrado, não por causa dele, que faz parte do teu grau genealógico, não, da tua família, por causa da tua aliança com alguém. Aí a pessoa fala, olha, eu conheci o pai dele, eu conheci o pai dela, põe ela aí, deixa ela entrar, deixa ele ir, libera ela! Agora vai pegar para mim, para ninguém mais aqui, tá? O problema é que tem gente que não quer ter aliança com ninguém. Fala, Senhor, comigo. Tem gente que acha que o mundo dele só corre em volta dele. Que eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso da amizade dela, da amizade dele. Ei, moço, a comunhão ainda é boa. Se não fosse por isso, lá no livro de Atos dos Apóstolos não diria que o povo vivia na comunhão também. Se fosse por isso, não precisaria da Santa Ceia, que é comunhão também. Ei, tenha aliança com alguém, faça amizade com alguém, tenha amizade com alguém. Possa ser que essa pessoa não é nada hoje, mas amanhã Deus coloca no trono e vai livrar você ou alguém da tua família. Não meça que com quem você vai ter amizade está no trono. Não! Quem está no anonimato hoje, faz amizade com ele. Ah, que eu estou sentindo vontade de fazer algo. Por gentileza, deixa eu quebrar a regra. Por gentileza, pega na mão do irmão que está do teu lado e diz, oh, eu quero ter amizade com você. Eu quero ter amizade com você. Eu quero ter aliança. Você está no anonimato, mas eu quero ter aliança. Eu quero ter aliança. Amanhã você está no trono, livra eu ou alguém da minha família. Pronto, agora faz assim para sumir o corona. Pegaram mais um, ouça aqui. Enforcaram no ponto geográfico chamado Gibear de Saul. Para você não dormir aqui. Estou vendo gente abrir boca daqui, abrir boca dali. E eu estou preocupado que eu quero terminar essa mensagem. 7 homens enforcados. A mãe chamada Rispa, olhando e vendo seu filho ali, chorando, para liberar o corpo dos filhos de Merabe e de Rispa, tinha que ser por autoridade real. Ia lá e falava, rei, libera o corpo do meu filho. Eles pegavam e enterravam. O problema é que quando Rispa desce até o palácio, vai falar com o rei tinha viajado para uma guerra e fica 9 meses fora do palácio real. 9 meses! E ela queria o corpo do filho para enterrar. Você acha que ela desistiu? A coisa mais louca desse texto que eu vejo, a coisa mais maluca que eu vi uma mãe fazer na minha vida, a coisa mais doida que eu vi uma mãe fazer, foi nesse capítulo 21. Ela volta. Eu vou descer aqui. Por aqui mesmo serve. O corpo do filho dela estava lá, de Merabe também. Ela senta numa rocha. Quem está me ouvindo? Não tem um pano? Tem um pano aí, pastor? Uma bandeira, um pano maior? Aliás, não, eu já sei. Cadê meu paletó? Meu paletó. Meu paletó. Ela pega um saco de silício. Quem sabe o que é saco de silício aqui? Saco de pano. Não tem gente que veste roupa de saco de pano? Ela pegou um saco de pano que servia para colocar servada. Pega
e fica sentado numa rocha olhando o corpo dos filhos. A Bíblia vai dizer, nos últimos versículos desse capítulo 21, que os animais selvagens vinham para comer o corpo do filho dela. Ela levantava, pegava o saco de silício e começava a tanger aquele animal selvagem, brigando com ele, tangendo com o saco de silício. E o animal rosnando para comer o corpo, não comia o corpo, o animal selvagem, porque ela balançava saco de silício, e o filho dela, apesar de estar morto, mas o animal selvagem não comia o corpo. A Bíblia vai dizer que em outro cenário, ela sentada lá e tentando proteger até o rei vir, diz que as aves de rapina vinham para estourar os olhos, o globo ocular do filho dela. Ela chegava e batia, e aquelas aves de rapinas fugiam, mas não vazava os olhos do filho dela. Um dia, pregador, 2 dias, fale comigo, 9 meses. O filho estava morto, mas o animal selvagem não comia o corpo. Eu acho que você, mãe, já está entendendo o que Deus está falando contigo. O filho estava morto, mas as aves de rapina não estouravam o globo ocular dele. Está morto, mas a mãe tem prazer nele ainda. Até que o rei volte e libere o corpo. Eu queria chegar até aqui para entregar uma palavra a mães que estão aqui. Que o diabo está lutando contra o teu filho. Está jogando pesado contra teu filho lá no mundo. No mundo ele está morto, ninguém dá nada até por ele. Tem gente olhando e falando, para esse não tem mais jeito. Para essa não tem mais jeito. As aves de rapina, Satanás está vindo para estourar os olhos dele, para acabar a vida dele, para tirar a direção de vida dele. Os animais selvagens, Satanás está vindo para matar ele, devorar ele, mas não tem conseguido. Quantas vezes teu filho pulou fogueira? Quantas vezes teu filho pulou o sepulcro? Quantas vezes teu filho pulou o velório? Quantas vezes teu filho não foi por aquele acidente? Quantas vezes teu filho não foi por aquela bala, por aquela facada, por aquela doença? Por quê, pregador? Porque você estava balançando o saco de silício, você estava orando, você estava sacudindo oração, dizendo, protege meu filho, protege minha filha, protege ele. Vieram para matar teu filho, mas não enxergaram teu filho, porque a oração livrou ele. Na hora mais exata, a tua oração teve efeito e espantou para longe animais selvagens e devoradores. Ouça aqui, teu filho não foi ainda, porque está sustentado na tua oração. Ninguém entende porque ele está vivo, né? Ninguém entende porque ela está viva, né? Por causa da tua oração. Tem gente jogando palavras à torta aí, dizendo, olha como ela tem sorte, olha como ele tem sorte. Não é sorte isso, é tua oração balançando. O diabo vem para devorar a tua oração, é livramento. O diabo vem para acabar, Deus dá livramento. Tem gente da tua casa sendo salva pela tua oração. Teu filho está sendo salvo por tua oração. Apesar de tudo, tem gente de pé por causa da tua oração.